Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, queridos, para vos trazer uma palavra da parte de Deus para seus corações, no nome de Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, como esse canal se propõe, é uma palavra, meus irmãos, missionária, tá certo? Para os nossos corações. Se você gostar, compartilhe o vídeo, dê um joinha aí, siga o nosso canal, tá certo? Para receber sempre as notificações que nós estamos sempre enviando mensagens e trazendo mensagens missionárias e também testemunhos missionários da nossa atuação ali na Venezuela, tá certo? Quero convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é o manual de missões da igreja, amém? O capítulo 11, versículo de número 26, que diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém? Queridos, a igreja que começou em Jerusalém, né, logo devido à grande perseguição na cidade de Jerusalém, os apóstolos ficaram ali, mas os discípulos se dispersaram. Entre esses discípulos que se dispersaram, alguns chegaram, né, em Antioquia da Síria, e ali pregaram o Evangelho. E pregando o Evangelho, muitas pessoas creram, né, e ali se estabeleceu essa igreja. Interessante, a maior igreja missionária do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, né? O quartel-general das missões, ele sai, meus irmãos, exatamente de Antioquia da Síria. E é interessante que não sabemos, porque o fundador daquela igreja não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, foram anônimos, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes eu fico vendo quantos anônimos, né, que a história bíblica não relata os seus nomes, porém eles estão, meus irmãos, bem conhecidos no céu, louvado seja o nome do Senhor. E quantos anônimos existem na obra missionária, não é? Porque geralmente os missionários, eles se fazem mais conhecidos, não é? Eu atuei 9 anos na Venezuela. Esses 9 anos, quantas não foram as pessoas que creram na igreja que eu mantinha, a igreja de Mossoró? Eu não conhecia essas pessoas, mas elas me conheciam. Todos os cultos de missões estavam lá, né? Os cartazes e tudo com a família missionária, então me conheciam, eu não conhecia eles. Porém, meus irmãos, o interessante é que na obra missionária tem os seus anônimos, né? Que estão aí em oração, estão aí contribuindo com a obra, segurando a corda, né? Exatamente para o missionário e a sua família se manter, né, firme lá no campo missionário. Muito bem. Mas, meus irmãos, eu vejo algumas coisas aqui muito interessantes, né, a respeito do perfil de uma igreja missionária. Isso é um assunto que a gente poderia falar há muito tempo. Mas, por exemplo, vamos ver aqui nesse texto que nós lemos, esses pequenos versículos, e podemos estudar depois mais, é que, meus irmãos, a primeira coisa que essa igreja é uma igreja, meus irmãos, que ela não tem fronteiras. A igreja missionária, ela não tem fronteiras. E por que ela não tem fronteiras, você pode perguntar. A igreja missionária, ela não tem fronteiras porque o evangelho é universal. O evangelho é para o mundo todo. O evangelho é para todos os homens, todas as pessoas, não é? A gente começa vendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, né? E vemos que Deus, meus irmãos, manda que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Não só os que estão perto, mas os que estão longe, louvado seja Deus. Logo, meus irmãos,
Deus precisou trabalhar com a igreja em Jerusalém para que eles não tivessem a visão de que era somente o foco, meus irmãos, o evangelho não era somente para os judeus, mas também para os gentios, louvado seja o nome do Senhor. E ele trabalhou, você é testemunho no livro de Atos, como ele trabalhou na filha de Pedro, mostrando aquela visão, aquele lençol que descia, os animais que eram imundos à sua vista, não é? Para exatamente mostrar o projeto dele de expansão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu digo que o Evangelho é sem fronteiras, porque Deus, meus irmãos, não tem nacionalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus das nações e a palavra deve chegar em todos os rincões da terra. Por essa razão, meus irmãos, nós não podemos enfocar o Evangelho somente em uma nação. A Bíblia diz que, começando por Jerusalém, devemos, meus irmãos, ir Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, de maneira simultânea. Eu não posso fazer missão somente em um lugar, ou se puder até pode, mas não se deve. Por quê? Porque o Evangelho, meus irmãos, deve ser pregado aqui, ali e além. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos fazer missões locais, devemos fazer missões nacionais, devemos fazer missões transculturais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabendo, meus irmãos, que, aleluia, é o que nós aprendemos, louvado seja Deus, e que devemos fazer, não é? Então a igreja missionária é uma igreja que tem uma visão, meus irmãos, muito além das suas fronteiras, louvado seja o nome do Senhor, tá certo? Porque entende exatamente a universalidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu vejo, meus amados irmãos, é que a igreja missionária ela é uma igreja identificada, ela é uma igreja parecida com o Senhor Jesus Cristo, não é? Em Antioquia da Síria, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, né? A maneira, o modus vivendi, a maneira deles viverem é uma imitação da vida de Cristo. Eles se pareciam com Cristo e por essa razão foram chamados de cristãos naquela sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A palavra cristão, né? Quer dizer que é um seguidor, é um servo de Cristo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E, queridos, mostra a identificação, tá certo? Uma igreja missionária é uma igreja que ela se identifica, ela é parecida com Cristo, ela tem consciência, louvado seja Deus, de que ela é o sal e a luz do mundo. E por essa razão ela precisa, louvado seja Deus, aleluia, chegar, aleluia, em todos os lugares para cumprir essa missão, não é? Entender isto, louvado seja Deus, ser parecido com Cristo. Né? Nós aprendemos na missiologia que cada cristão, né? Cada coração com Cristo é um missionário, cada coração sem Cristo é um campo missionário. Aleluia. Mas, queridos, devemos entender a reprodução, louvado seja Deus, de como deve ser, aleluia, o discipulado, para que, na verdade, aleluia, se façam, meus irmãos, discípulos parecidos com Cristo, porque só os discípulos parecidos com Cristo podem efetuar, meus irmãos, exitosamente, aleluia, a missão, porque, aleluia, pregam, meus irmãos, identificando-se com Cristo, com a sua vida, com a sua conduta, louvado, com os seus ensinamentos, tendo as suas prioridades como as suas prioridades, louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então, aleluia, entra-se aí. E é interessante porque, meus amados irmãos, lá em Efésios capítulo 4, né, quando o Senhor fala exatamente aí que dentro da chamada universal para a salvação, ele chama especificamente alguns homens, né, o que nós conhecemos como os ministérios, os 5 ministérios, né, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo de número 11, né, e diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, louvado seja o nome do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, glória a Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, glória ao nome do Senhor. Ou seja, aleluia, os ministérios foram dados à igreja para trabalhar a igreja para a obra do ministério, louvado seja Deus. É o que nós podemos chamar de ministério interno, aonde, aleluia, tem o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, maestro, louvado seja Deus, mestre, não é em português. Desculpe que eu estava falando em espanhol, pregando, e hoje o chip não mudou direito. Então, queridos,
nós vemos que, aleluia, trabalham esses homens, aleluia, dons dados por Deus à igreja para aperfeiçoar os santos. Na verdade, ministério, meus irmãos, é serviço. E todos os crentes que nasceram de novo são chamados ao serviço, são chamados à obra. Louvado seja Deus. E esse aperfeiçoamento dos santos é exatamente, meus irmãos, fazê-los parecidos com Cristo, porque a nossa meta é ser como Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós parecermos com Cristo, cumprirmos o que Paulo diz em Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coisa para terminarmos esse vídeo hoje, meus irmãos, é exatamente uma igreja, meus irmãos, que segue o plano, meus irmãos, da grande comissão. A igreja que segue o plano da grande comissão. A grande comissão é de suma importância, está nos evangelhos, podemos encontrar como Cristo mandou que nós fôramos a todas as nações, fazendo discípulos, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tinha ensinado. Louvado seja o nome do Senhor. E, aleluia, meus irmãos, nós temos, aleluia, nessa igreja, uma igreja compromissada com a grande comissão, uma igreja compromissada com a evangelização. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. E a igreja de Jesus é uma igreja evangelizadora. Né? O próprio Cristo, ele andava na cidade, nas aldeias, nos povoados, né? Ensinando e pregando, pregando e ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. E assim é o papel da igreja. A igreja que tem esse perfil, que é uma igreja que, aleluia, não vê fronteiras para pregar o evangelho. Uma igreja, aleluia, que se parece com Cristo. E uma igreja que segue o plano da grande comissão dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Sente o peso, aleluia, a responsabilidade e se sente devedora a gregos e não gregos, louvado seja o nome do Senhor, a judeus e não judeus, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo dizia: quanto a mim, eu estou disposto, eu estou pronto a pregar o evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é muito importante, aleluia, a grande comissão, seguir o plano da grande comissão, levar, aleluia, o evangelho, não é? O Deus já deu tudo quanto era necessário. Nós temos as Escrituras, nós temos o Espírito de Deus que nos foi dado, mas recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Eu espero que, aleluia, você desperte para isto, porque, aleluia, você deve começar a pregar na sua Jerusalém, você deve começar a pregar aos seus vizinhos, aos seus familiares, aos seus amigos de trabalho, de universidade. Louvado seja Deus. Prega o evangelho aí, louvado seja o nome do Senhor. E, aleluia, aonde Deus nos mandar, devemos ir com essa, aleluia, incumbência, essa responsabilidade que nos foi entregue, nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, não é? Agora, queridos, eu estava pensando aqui quando eu vi esse texto, exatamente que o profeta Ágapo, né, ele nos fala, meus amados irmãos, ele previu pelo Espírito uma grande fome. E naquele tempo, meus irmãos, quando eles veem isso, meus irmãos, diz que a igreja em Jerusalém, né, a igreja em Jerusalém, perdão, a igreja em Antioquia da Síria, perdão, eles, meus irmãos, eu quero ler o texto para vocês, que é muito importante. Muito bem. Diz aqui, meus irmãos, que os discípulos, né, determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, louvado seja o nome do Senhor, né, o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, louvado seja o nome do Senhor. Havia uma crise muito grande, não é? Foi predito uma crise muito grande, e os discípulos, eles, na igreja de Antioquia da Síria, eles, meus irmãos, disseram: olha, nós vamos nos comprometer, determinamos, e não vamos dar do que sobra, vamos dar o que puder, louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo nisso, meus irmãos, nesse texto, quando ele diz que eles darão, meus irmãos, né, conforme o que pudesse, louvado seja o nome do Senhor. E assim no versículo diz que eles em efeito fizeram isto,
louvado seja Deus, eu vejo isso, meus irmãos, uma oferta sacrificial. Uma oferta sacrificial, louvado seja Deus. Nós estamos vivendo agora, meus irmãos, uma grande crise mundial. Tem a pandemia, é verdade, não é? Mas, porém, meus irmãos, uma grande crise, não é? A instabilidade da moeda, né? O dólar subiu muito, isso real, isso influencia, meus irmãos, todo mundo, e por que não dizer diretamente aos nossos missionários, a missão, louvado seja o nome do Senhor. E é aí que nós devemos ter essa mesma atitude que tiveram, meus irmãos, os crentes da igreja missionária de Antioquia da Síria. Determinaram no seu coração, nós vamos dar o que pudermos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, nós vamos, aleluia, dar sacrificialmente. Eu louvo a Deus porque a igreja que estamos pastoreando, meus irmãos, é uma igreja que ama missões. É uma igreja compromissada com missões. E louvamos a Deus porque mesmo com todas as dificuldades de não podermos congregar, o povo generosamente, o povo cheio da graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor, contribuiu com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E tivemos uma grande oferta missionária este mês. Aleluia, ainda sem haver cultos, louvado seja o nome do Senhor, na igreja, no templo, não é? No edifício. Porém, amados, aleluia, nos é um desafio. Por quê? Porque os nossos missionários, louvado seja Deus, e eu atuei como missionário na Venezuela e continuo sendo missionário. Louvado seja Deus, uma vez missionário, missionário para sempre. Nós, meus amados irmãos, estamos em constante oração pelos nossos missionários e pedindo que Deus faça verdadeiro milagre, meus irmãos, e que muitos tenham exatamente essa disposição dos crentes da igreja de Antioquia da Síria de exatamente doar, meus irmãos, o que puder, louvado seja Deus, uma oferta sacrificial. Porque é interessante, muitas das vezes nós pensamos que Jesus não está interessado nisto. Mas, queridos, quando nós vemos, por exemplo, São Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao 4, a oferta da viúva pobre, né? Todo mundo conhece esse texto. Nós vemos aí, meus irmãos, o quanto Jesus está olhando o que nós damos, o que nós depositamos, aleluia, né? Para a sua obra. Por quê? Porque Jesus estava observando criteriosamente aquele momento, até o ponto de ele dizer que a maior oferta foi a da viúva, porque os outros deram o que sobejava, o que tinha de sobra, mas aquela viúva deu do seu sustento. E aí que eu vejo uma oferta sacrificial, louvado seja o nome do Senhor, porque quando você, aleluia, dá, louvado seja Deus, meus irmãos, com generosidade, ainda, meus irmãos, que isso muitas das vezes tire algum conforto, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus estava olhando. Por quê? Porque Jesus não olha somente o que nós ofertamos. Ele olha o que fica no nosso bolso. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante. E cada um deve ofertar segundo, meus irmãos, Deus o tenha prosperado. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, cada um deve ofertar segundo Deus lhe prosperou. Louvado seja Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, aí entra a nossa generosidade, a nossa gratidão. Louvado seja Deus. Quando entregamos, meus irmãos, o dízimo ao Senhor, estamos entregando, meus irmãos, algo que pertence a Deus. Agora, a generosidade entra na oferta. E a oferta missionária, a Bíblia diz, é Deus que dá semente ao que semeia, louvado seja o nome do Senhor. E ali está falando de oferta, né? Deus ama o dador alegre, aquele que dá com alegria, louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja fez isso. Quando ela soube da crise que, aleluia, viria por meio do profeta Ágabo, que o Espírito Santo lhe havia revelado, eles determinaram, olha, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos dar de acordo com o que pudermos fazer, e fizeram e mandaram pela mão do apóstolo Paulo e também de Barnabé, louvado seja Deus. Então, queridos, nessa noite eu resolvi fazer isso, glória a Jesus, porque eu sei, meus irmãos, que Deus vai usar, aleluia, a igreja, aleluia, ainda nesse período, meus irmãos, para exatamente, aleluia, os crentes com generosidade ofertarem a obra missionária, e a obra missionária que não pode parar, por nossos amados missionários que estão espalhados pelo campo, neste vasto mundo do nosso Deus, aleluia, vai, aleluia, continuar firme, louvado o nome de Jesus para sempre, tá certo? Então, aleluia, esse é um perfil no meu entendimento, meus irmãos, em poucas palavras. Depois estaremos ministrando uma outra palavra sobre a obra missionária, tá certo? Se você gostou, meus irmãos, se você ama missões,
e que está sempre interagindo, aleluia, a respeito de missões, esse canal é para isso. Testemunho missionário, palavra missionária e algo que vai enriquecer e trazer bênção para a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, compartilha, segue o nosso canal, se inscreve aí e Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, tá?